Hoje a gente vai falar sobre um dos movimentos mais relevantes da história recente da Eletros, que é o processo de incorporação. É um passo estratégico que impacta diretamente o futuro da Eletros, a forma que a gente se posiciona no mercado e a sustentabilidade dos planos de previdência. Para ajudar a gente a entender melhor esse momento, o processo como está agora, quais são os próximos passos, eu converso agora com o presidente da Eletros. Rudolf, obrigada por estar aqui comigo hoje para esclarecer de forma transparente o processo de incorporação. Então, a minha primeira pergunta para você é, você está à frente da Eletros em um momento muito importante da Fundação, que é a incorporação. Para quem está acompanhando esse movimento, muitas vezes com dúvida e até insegurança, como você explica o significado dessa mudança e o que ela representa na prática para os nossos participantes? Eu agradeço o convite, Sharon. O nosso grande objetivo é trazer um pouquinho para o nosso participante, para o nosso assistido, o que significa o movimento de incorporação. Ele é um movimento que possui uma base regulatória consolidada, ele é supervisionado pela Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e todo esse movimento foi desenhado com muito cuidado, com muito carinho e também com muita atenção. Então, eu estou aqui à disposição para auxiliar e tirar as dúvidas dos nossos participantes, Sharon. Quando falamos em incorporação, muita gente entende como um fim, mas ao mesmo tempo existe toda uma história, uma experiência e uma forma de atuação construída pela Eletros. Como esse legado entra nessa nova entidade? Esse legado ele vai continuar. A Fundação Eletros é uma entidade que tem mais de 50 anos de existência, tem todo um histórico construído. E o objetivo é que toda essa experiência, todo esse conhecimento adquirido, ele flua para a nova Fundação de Previdência. Então, a Axia criou, né, uma nova entidade fechada de Previdência Complementar para gerir os atuais planos de Previdência, sejam eles da Eletros quanto das demais fundações atualmente existentes. E o grande objetivo é que essa estrutura única passe a cuidar da gestão dos planos das atuais 5 fundações, o que inclui a Eletros, a experiência dela e também o legado das demais fundações de previdência. Legal. Ainda nessa linha, uma pergunta bastante direta que a gente tem recebido, tá? A Eletros deixa de existir ou passa a ter um papel dentro dessa nova fundação? Em termos práticos, a Eletros ela deixa de existir. Todavia, foi o que eu comentei já anteriormente, né? Toda a experiência que já foi adquirida, o histórico de gestão dos planos, tudo isso vai para a nova fundação. Então, a proposta é que essa nova entidade, ela pegue o que existe de melhor nas atuais fundações de previdência do Grupo Axia, o que inclui a Eletros, e esse melhor seja levado para essa nova estrutura, para que o participante, né, o assistido e as patrocinadoras também, né, possam ser atendidos com a melhor qualidade possível. Legal. Quando a gente olha para o participante, seja ele ativo, aposentado, pensionista, né, a pergunta mais objetiva é o que muda na minha vida, né, enquanto participante. Existe algum impacto direto em direitos, regras, próprio saldo de aposentadoria? Essa é uma questão relevante, Sharon. A poupança previdenciária do nosso participante, ela não muda. E eu vou trazer aqui um exemplo assim, hipotético para vocês entenderem um pouquinho desse movimento. Basicamente, é como se a pessoa ela tivesse uma conta bancária na instituição A e o recurso que já existe e é administrado por essa instituição A vai ser administrado agora por uma instituição B. Né? É basicamente isso, né? O seu dinheiro continua o mesmo, o seu saldo acumulado não se modifica, ele só muda de gestão. A entidade administradora é o que muda, nada mais ocorre. Nesse primeiro momento, poderia se perguntar, Rudolf, mas os meus direitos, né, tanto acumulados quanto adquiridos, esses direitos eles são garantidos por lei e também não se modificam. Também é uma preocupação muito presente sobre segurança. Muitas pessoas perguntam, meu dinheiro continua protegido? Acho que você falou um pouquinho disso agora, mas como funciona essa proteção dentro do plano de previdência, né, na questão do CNPJ? Acho que é importante ressaltar. Esse é um ponto assim, muito relevante. A Previc, há alguns anos, ela criou primeiramente o CNPB, que é o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios,
que já era como se fosse o CNPJ de cada plano. Então, cada plano já tem o seu registro na entidade reguladora. Adicionalmente, para garantir uma proteção extra, também foi criado o CNPJ dos planos de previdência, o que garante a devida segregação patrimonial de cada um deles, o que significa que, na nova fundação, todos os planos irão da maneira como estão hoje, nada se modifica e não vai existir, digamos assim, solidariedade entre os planos, né? Ou seja, eu não posso juntar o plano A com o plano B porque os recursos estão devidamente separados, cada um com seu CNPJ, protegido e acompanhado pelo órgão regulador / fiscalizador. A gente tem recebido perguntas mais específicas sobre o projeto de otimização da previdência da Axia Energia, principalmente em relação à governança e ao funcionamento da nova entidade. Como esse projeto se conecta com a incorporação e onde os participantes podem acessar informações sobre o processo com mais detalhes? Esse também é um ponto bastante relevante, Sharon. A nova fundação de previdência que foi criada pela Axia e que é conhecida como Eletrobras Prev, ela tem um site que foi construído. Nesse site está disponibilizado o estatuto da Eletrobras Prev e nesse estatuto tem o desenho da governança, né? E um ponto relevante, né, quanto a isso e que a gente não pode esquecer é que esse estatuto ele foi construído com a participação das 5 fundações de previdências, incluindo a Fundação Eletros. Então, na época de construção desse estatuto, foram indicados 2 representantes, ou seja, 2 conselheiros de cada uma das fundações. A Eletros indicou um membro eleito do Conselho Deliberativo e também um membro indicado pela patrocinadora. Essas pessoas participaram dessa construção coletiva desse novo estatuto e esse material ele contempla a participação de todas as atuais entidades, né, no acompanhamento da gestão da nova fundação. Então, isso significa que representantes dos planos da Eletros poderão acompanhar e terão vaga nessa nova estrutura. Adicionalmente, o mesmo é válido também para as outras fundações de previdência que forem incorporadas. Então, eu acho que foi feito todo um arcabouço que protege o participante e a gente também não pode esquecer que a Lei Complementar 109, que é a Lei Geral da Previdência Complementar no Brasil, ela garante um número mínimo de participantes e assistidos, né, na governança de qualquer fundação de previdência. Ou seja, então esse direito ele é, pelo menos até o momento, né, irrevogável e irretratável. Ótimo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o endereço para entrar na página que está especificamente o projeto da Axia, que tem uma página para que vocês possam consultar o estatuto e tudo mais. A gente não pode deixar de falar do plano BD. É um tema sensível que tem gerado muita preocupação entre os assistidos, principalmente por conta dos déficits e das contribuições extraordinárias. Como a incorporação se conecta com essa realidade? Esse também é um ponto, Sharon, que existe uma grande preocupação, né, claro, da Eletros, né, da administração com esse plano de benefício. E, ao mesmo tempo, a gente trata isso com muita responsabilidade e com muito zelo. Tanto que a Fundação ela propôs a criação de um grupo, né, conhecido como Grupo Tripartite, com representantes das patrocinadoras, dos participantes, dos assistidos, de sindicatos, de associações e também da própria Eletros. Dentro desse grupo estão sendo discutidas alternativas para o plano BD. Todavia, o processo de incorporação é algo que já está em andamento, já foi protocolizado na Previc e a gente precisa primeiro, então, concluir essa etapa para poder estar avançando nas conversas do plano BD. É claro que o grupo, né, paralelamente, já pode construir propostas e assim que a incorporação for concluída e a gente tiver alguma proposta, vamos chamar assim, mais concreta, que já tenha surgido desse grupo, aí sim a gente vai poder, na nova fundação, evoluir e trazer uma proposta para a patrocinadora para a gente poder tentar
dar alguma solução que seja definitiva e auxilie, né, o nosso aposentado, o nosso assistido de maneira definitiva. Muito se fala em ganho de escala. Traduzindo isso para quem está assistindo, o que de fato isso pode representar na prática para os participantes? O ganho de escala ele representa um incremento na poupança previdenciária do participante e do assistido ao longo dos anos. E aí eu vou trazer também um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Hoje, as 5 fundações de previdência do Grupo AXA contratam prestadores de serviços, né? Dentre esses prestadores existe, por exemplo, os serviços atuariais. Então, cada fundação contrata um atuário externo diferente para fazer a avaliação atuarial de seus planos. Com uma única fundação, vai ser contratado apenas um serviço atuarial externo. É claro que vai ser um serviço único e mais robusto, porque a nova fundação vai ter que acompanhar diversos planos de previdência, mas esse único contratante, apesar de ser um contrato mais robusto e um pouco mais caro, ele é proporcionalmente mais barato do que 5 contratos individuais. E essa lógica do ganho de escala vale para todos os demais contratos também e prestadores de serviços. Isso significa que a gente vai ter uma estrutura administrativa mais barata e isso se reflete na poupança previdenciária do participante, porque a manutenção da estrutura da Eletrobras Prev, né, ou de uma fundação única, ela é mantida também com recursos da poupança previdenciária das pessoas, né? Ou seja, um pedacinho do dinheiro, né, da poupança previdenciária que a gente coloca, que a gente deixa rendendo, é retirado anualmente para manter a estrutura de uma fundação. A gente tendo uma estrutura, vamos chamar assim, né, otimizada, o pedaço que vai ser retirado da poupança previdenciária do participante também é menor. Isso, ao longo dos anos, gera um efeito catalisador positivo em que o participante consegue ampliar aquele dinheiro que ele tem e ter uma qualidade melhor de vida no futuro. Inclusive no site da Fundação Eletros, a gente tem um simulador. Esse simulador, o participante ou o assistido, eles conseguem fazer uma simulação, né, de taxa de administração e ele pode comparar, né? Ele pode mesmo imputar o valor de uma taxa de administração, por exemplo, de 0,20% ao ano e com outra de 0,10% e simular a situação dele ao longo dos anos. E lá vai aparecer o ganho monetário, né? Que quanto menor a taxa, mais dinheiro o participante vai ter. Legal, vou colocar no link aqui dos comentários, da descrição do vídeo também, o link para vocês acessarem diretamente esse simulador de taxas, vale a pena. Também recebemos muitas perguntas sobre investimentos. Estamos falando aí de taxa, dinheiro no futuro e investimentos. Se muda a forma de aplicar os recursos, se aumenta o risco, como fica essa gestão na nova entidade? Esse é um ponto também assim, super relevante. Existe todo um arcabouço regulatório, tá? Não só da Previc, que é o órgão, né, fiscalizador e regulador do setor de previdência complementar fechada no Brasil, mas também do próprio Banco Central. Então, existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é 4.994, e também suas atualizações, que trazem todos os parâmetros mínimos que devem ser observados para os investimentos de qualquer plano de previdência, de qualquer fundação. Então, não existe como a fundação que é responsável, que tem uma estrutura de governança e de compliance aderente, fugir desses padrões. Então, são questões assim que são bem avaliadas e bem acompanhadas, tanto pelo Banco Central quanto pela própria Previc. Em complemento a isso, a gente saindo de uma classificação S2, acho que vale a pena falar para S1, esse rigor regulatório aumenta. Aumenta. Não só no acompanhamento, né, dos investimentos, mas também da própria estrutura interna, né? Então, uma estrutura de S1, você tem uma estrutura, vamos chamar assim, mais robusta. A gente consegue ter uma área de conformidade, uma área de riscos muito mais bem estruturada, o que garante para o participante, para o assistido e para a própria autogovernança que as coisas estão sendo feitas de maneira extremamente prudente e bem feita. Aí eu comecei a falar de S1 e S2 só para explicar para quem está assistindo a gente, é uma classificação da entidade. Então hoje a Eletros é S2, indo para esse novo patamar dentro da Eletrobras Prev, a gente vira uma classificação S1 e entra em uma nova categoria
de fiscalização. A próxima pergunta. A gente percebe, inclusive pelos comentários que a gente vem recebendo, que ainda existe insegurança, muitas vezes falta de entendimento sobre o processo. Em janeiro, a gente lançou na nossa página dedicada à incorporação uma enquete para ouvir os participantes. Como vocês estão estruturando essa comunicação e qual o papel dessas iniciativas nesse processo? Essa questão de dúvidas dos participantes, dos assistidos sobre o processo de incorporação é bastante natural, porque é algo que não ocorre toda hora. Então, essa própria entrevista que a gente está fazendo aqui hoje, a construção da enquete no site, também a divulgação de uma página dentro do site da Eletros para os nossos participantes sobre o processo de incorporação, mostra todo o cuidado e zelo que nós estamos tendo, né, com esse assunto. O grande objetivo é trazer a maior clareza e transparência possível para o nosso participante, porque a gente quer, né, que você tenha essa segurança, tenha certeza que as coisas estão sendo feitas de maneira responsável e com bastante cuidado e diligência. Então é por isso que existe dentro do nosso site um espaço totalmente dedicado ao projeto de incorporação. Fique à vontade para visitar esse espaço, né, e a Sharon pode inclusive trazer, né, um pouquinho mais para a gente depois, né, de links, né, e da transparência devida. Vou botar também aqui na descrição do vídeo o endereço direto para a página, uma página que a gente vai alimentando com informações. Esse vídeo de entrevista vai estar lá, tem um vídeo também que já foi feito anteriormente. No comecinho tem perguntas e respostas, então é um site com bastante conteúdo que a gente vai alimentando conforme o processo vai acontecendo. No site a gente detalha as etapas até a efetiva incorporação, então tem lá com as datas dos prazos que determinam cada etapa. Para quem está acompanhando, mas ainda tem dificuldade de entender esse caminho, né? Você pode explicar para a gente quais são os próximos passos, em que momento a gente está agora? Claro. Bom, primeiramente, existem, né, alguns marcos regulatórios que a Fundação Eletros e também a nova fundação precisam acompanhar para cumprir o rito desse processo de incorporação. Então, esse é um processo que já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação Eletros, que é o nosso órgão de instância máxima. Depois, foi dada publicidade de toda a documentação no site, e vocês podem visitar o nosso site, que essa documentação ainda permanece lá. O período de publicidade, né, oficial pela Previc é de 30 dias, e ele já foi cumprido. E toda a documentação, então, já foi protocolizada junto à Previc, que é o órgão regulador. Então, a documentação está em análise e a nossa expectativa é que a Previc esteja se manifestando até o início do mês que vem, né, que seria no caso de junho. Aí ela pode se manifestar com uma resposta conclusiva, dizendo de maneira resumida: olha, o processo de incorporação está ok, vocês podem seguir em frente. Ou então ela pode trazer algum tipo de exigência. Ela pode detectar que algum ponto precisa ser melhor esclarecido, e aí a própria Eletros, junto com a nova fundação, né, esclarece o ponto, né, ou a dúvida levantada pelo órgão regulador, a gente devolve isso para ele e ele depois retorna, né, autorizando o processo. Após o processo de incorporação ele ser autorizado, a fundação tem 180 dias para colocar a nova entidade operacionalmente funcionando. O que isso significa? Né? Que a Eletros vai ter que transferir os seus ativos, os seus passivos e também outras questões para a nova fundação, que vai ser a nova administradora. E aí é um processo, vamos chamar assim, mais gerencial mesmo, que fica no âmbito da própria fundação, mas é importante que o nosso participante também tenha ciência desse movimento. Rudolf, o nosso momento ficou bem explicado, quais são os próximos passos, mas a gente sabe que a incorporação envolve as outras 4 fundações. Você tem como dizer para a gente um pouquinho de como está o processo dentro, por exemplo, da Elos e da Prevnorte, que estão protocoladas junto com a Eletros? Claro, Sharon. A primeira fundação que fez o seu protocolo junto à Previc, né, de incorporação, foi a Fundação Elos, que foi, se eu não me engano, em outubro. Depois, em janeiro,
foram Previnorte e no dia seguinte, né, no dia 7 de janeiro, foi a Fundação Eletros. Então, essas 3 entidades já colocaram os seus processos de análise junto à Previc e, adicionalmente, essas 3 fundações, como já estão assim, um pouquinho mais adiantadas em relação às demais, assinaram um acordo de cooperação para que elas mesmas já possam interagir entre si, buscando sinergias para a nova entidade. Então, esse também é um ponto relevante e que a gente tem que trazer aqui para o nosso participante para ele ter ciência, né, que já tem uma parceria, né, constituída entre essas 3 entidades. E a ordem que a gente vai receber a resposta da Previc independe da data de protocolo, né? Cada processo está andando dentro da Previc independentemente. Exatamente, Sharon. Cada processo ele corre de maneira independente na Previc. Então, ou seja, o processo da Eletros, né, não atrapalha o processo da Elos, não atrapalha o da Previnorte. Assim, eles correm em paralelo e a Previc ela faz a sua análise, né, conforme a sua necessidade. Então, se ela identificar que a Fundação Elos precisa ajustar algum ponto, ela vai entrar em contato diretamente com ela. E o mesmo é válido para as demais. Rudolf, para fechar, olhando para frente, o que o participante pode esperar dessa nova fase? O participante, Sharon, pode esperar muita responsabilidade e muita vontade da gente fazer a coisa dar certo. Principalmente porque, né, eu e você somos participantes também da Fundação Eletros, temos a nossa previdência lá dentro e nós queremos que a nova fundação continue com a mesma qualidade e com a mesma responsabilidade que a Eletros sempre teve, né, com o cuidado e com a poupança previdenciária de todas as nossas pessoas. Ótimo. Rudolf, obrigada por estar aqui comigo hoje para a gente esclarecer. A gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês, a gente está atento dentro dos nossos canais de atendimento às dúvidas que vão chegando, vamos alimentando o site com informações. Qualquer dúvida que vocês tenham, o canal de atendimento está à disposição para conversar. A gente tem atendimento presencial que você pode agendar e ir lá conversar com a gente. E contem com a Eletros nesse momento de transformação importante, né? Um momento realmente muito relevante para a nossa fundação. E conte com a gente, com o time todo, não é isso, Rudolf? Isso mesmo. Obrigado, Sharon. Obrigada.